Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo Centro Espírita Jorge Olímpio, cujo tema dessa noite é Ser Espírita e Ser Cristão, baseado nas obras de Allan Kardec. Bem, meus amigos, como nós vamos fazer, então, uma análise do espírita, do espírito e do cristão. Mas nós lembramos de uma passagem que está no livro O que é o Espiritismo, Kardec conversando com um padre. Em determinado momento, ele diz que Deus é bom, justo e não quer senão o bem. Tá? A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a vontade e a justiça de Deus. Kardec traz essa afirmação para o padre e também para todos nós. Então, o melhor é nós analisarmos a partir da questão do porquê do homem de bem, que também está no capítulo do Evangelho, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é que Kardec diz a respeito do homem de bem? Diz exatamente isso, que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza e questiona a sua consciência sobre todos os seus atos. Se violou essa lei, se fez algum mal, se perdeu a oportunidade, ou seja, voluntariamente desprezou a oportunidade de ser útil, tá? Se negligenciou, certo? Se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que fizesse. E esse homem de bem, que é o homem aí representa o ser humano, né? Ele tem uma fé em Deus que é inabalável, fé na justiça de Deus, na bondade de Deus e na sabedoria divina. Ele tem fé no futuro, porque ele acredita na vida após o desencarne. E por isso, por esse motivo, ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, materiais. Ok? Então, é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma visão de um futuro, mas não do futuro ligado única e exclusivamente à Terra, ou seja, à passagem do momento material. Estamos aqui. Então, ele sabe que todas, por exemplo, que todas as alternativas de vida, ou seja, que as vicissitudes, as dores, as decepções, são provas ou expiações e aceita sem lamentação. Nós lembramos uma passagem muito conhecida pelos espíritas, que é do gigante Jerônimo, o gigante deitado. Um homem naquela condição, que vivia deitado, literalmente, e que saía, ou seja, era levado e fazia as pregações que encantava, sem se lamentar, naquela condição em que ele vivia. Aí uma representação bastante interessante daquele que passa pelas suas vicissitudes sem se lamentar, sem ficar com queixumes. Embora muitos de nós ainda nos lamentamos, às vezes com a dor de cabeça ou algo parecido, né? Coisas que passageiras também, mas que muitas vezes são necessárias para chamar até a nossa própria despertar o alerta para nossos próprios procedimentos. Tá? Então, é isso. Ele vem falando depois, mais adiante, ele fala que o homem de bem,
e tem um sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, pelo prazer de fazer o bem, sem esperar nada em retorno. Tá? Ele entra em defesa com os fracos, certo? Sempre sacrifica-se os seus interesses à justiça do outro. Olha só. E aí, será que nós temos alguém, ou temos pessoas que procederam ou procedem dessa forma? Claro, temos sim. Apesar da Terra ser um planeta de provas e expiações, ou expiações e provas, como muitos falam, certo? Deus jamais iria deixar a gente aqui abandonados. Sempre envia benfeitores, espíritos mais nobres, muito mais nobres do que nós, para viver aqui na carne, exemplificando como o amado Mestre Jesus fez, para que a gente tenha uma orientação e não fique naquela dúvida de que assim, mas só Jesus que viveu aqui dessa forma, porque é o Filho de Deus. Não, não. Há muitos outros companheiros, queridos, que sacrificaram-se no sentido de oferecer-se para vivenciar aqui experiências e demonstrando a gente que a gente também pode vencer. Porque Jesus também falou para a gente, vós sois Deus, aquilo que eu faço poderia fazer e até mais. E aí vamos lembrar da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, uma mulher extraordinária, dedicada ao próximo, com tamanho empenho que não dá para fazer comparações. Ela agia dessa forma como o homem de bem, exemplificado aqui por Kardec, através dos espíritos. Com certeza, né? Era uma mulher dedicadíssima às questões sociais para com seu próximo. E lembra-se também que certa feita, ela indo para o aeroporto para ser convidada pelo Papa para estar lá, e na sua passagem para o aeroporto, ela viu um homem, um mendigo, caído. Então ela parou para dar atenção àquele irmão e perdeu o voo. Olha só. O que ela valorizou? Foi estar lá na presença do Papa ou aquele irmão caído no chão? Jesus falou para nós: aquilo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazis. Então, meus amigos, temos a oportunidade de sermos úteis? Temos, inúmeros. O que não falta são oportunidades. Então, o que falta para nós, muitas vezes, é a vontade, a coragem de agirmos semelhante a esse irmão, no caso, a essa irmã Madre Teresa de Calcutá e outros também que nós vamos lembrar aqui. Madre Teresa de Calcutá é tão formidável que nos deixou exemplos através da literatura, ou seja, com as suas frases imortais, que revela esse sentimento. Ela diz, uma certa feita, que o mar, que muitas vezes o gesto que nós achamos pequeninos fazer, mas eu não sei fazer nada, eu sei fazer tão pouco que não vale a pena. Às vezes, muitos de nós pensamos dessa forma. E ela chama a atenção que uma gota de água no mar, realmente, a princípio, tem uma representação pequena, né? Mais ou menos assim que ela fala. Mas o mar seria menor sem essa gota. Olha só que a sabedoria e o ensinamento que dá. Então,
ela diz que mesmo um ato, por menor que seja, é melhor do que não fazer nada. É melhor do que cruzar os braços. Jesus também nos chama a atenção quando lá no gasofilácio, aquela viúva vai e coloca as 2 moedinhas de valores, entre aspas, insignificantes para os demais, enquanto outros poderiam e faziam ofertas volumosas para chamar a atenção. Então Jesus chega e diz para todos nós: aquela mulher deu mais do que todos eles juntos, porque ela deu do seu necessário. Ela não deu daquilo que lhe sobrava, mas daquilo que lhe fazia falta. Então, nós vemos, por esses atos, como, como é a grandeza das pessoas que realmente têm essa benevolência, essa vontade, esse jeito de abrir mão do seu lazer, abrir mão das suas coisas para auxiliar o próximo. Então, nosso querido Kardec nos chama a atenção que é bom, é um ser bom, humano, benevolente para com todos. E assim, nossa amada Teresa, com certeza, inclusive, ela foi não só indicada para o Prêmio Nobel da Paz, mas como recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, certo? Ela foi, e também ela foi considerada por muito como a benfeitora, vamos assim dizer, a benfeitora, a missionária do século XX. Do século XX. E as frases que ela nos deixou, que nos chama também a atenção, muita atenção, é uma frase dessa, por exemplo, assim, que ela diz assim: é fácil amar os que estão longe. Amar as pessoas que estão longe. É muito fácil. Amar os nossos irmãos que estão lá agora na Ucrânia sofrendo. É muito fácil. Mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. E é uma grande verdade até hoje. Uma grande verdade. Muitas vezes a gente faz, ou seja, tem paciência, atende, ajuda aqueles que estão mais distantes, mas muitas vezes aquele que mora ao nosso lado, muitas vezes dentro do nosso lar, a gente não tem paciência, não tem a misericórdia, não tem o amor como temos para com o outro. Não ajuda como deveríamos ajudá-los de igual forma, né? Se eles estão do nosso lado, ou se estão convivendo conosco, não é por acaso. Há uma necessidade tanto dele quanto nossa, certo? De estarmos vivendo naquele mesmo ambiente para um ajudar o outro. E aquele que mais tem, mais deve oferecer ajuda. Mas tem no sentido, não é só no sentido monetário, mas tem principalmente no sentido do conhecimento. Que o nosso amado Mestre Jesus disse: a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, meus amigos, nós vemos aí uma diferença do que é ser o homem de bem, do que é ser essa pessoa de bem, que não está vinculada a uma religião exclusiva, né? Nós vemos também, por exemplo, o nosso querido Mahatma Gandhi. Olha só a diferença, né? Mahatma Gandhi é um indiano, né? E que ele se dedicou também e conseguiu, melhor do que se dedicar só, ele conseguiu a independência dos indianos da mão da Grã-Bretanha, certo? Através de um ato da não violência. Isso que é muito bonito, isso que é saudável, isso que é
dedicar-se de fato ao outro, fazer jejuns, para que houvesse aquela harmonia, houvesse a consciência da não violência, tá bom? Esse homem foi também um extraordinário. Ele foi indicado também ao Prêmio Nobel da Paz por 5 vezes e não levou nenhuma das vezes. Mas a gente volta a falar um pouco dele mais adiante. Mas vamos lembrar de uma outra pessoa, outro personagem, muito conhecido por todos nós aqui, muito provavelmente. Alguns tiveram até contato com esse ser de bem, que era Maria Rita Souza de Brito Lopes Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce. Essa irmã também extraordinária da sua dedicação para com o próximo, que ficou conhecida na Bahia, não só na Bahia, mas no mundo, como o anjo bom da Bahia. Certo? Ela saía pela rua acolhendo os mendigos, acolhendo as pessoas necessitadas, saía pedindo ajuda para eles. E é uma história fantástica, impressionante. Pequenininha, baixinha, que através de um abrigo que era um galinheiro, ela transformou com seu esforço, seu empenho, sua vontade firme de querer vencer o outro, que muitas vezes é o que nos falta, vontade, certo? Mais do que din-din, a vontade de querer servir, porque os meios, desde quando a gente tem essa vontade firme, os meios vêm através dos amigos espirituais que nos inspiram para poder buscar os recursos que são necessários, pois vivemos num mundo ainda material e chegam até nós, certo? Essa irmã é era de um empenho formidável, muito formidável. Ela ia até o Centro Espírita Caminho da Redenção para assistir às palestras, por ela acreditava na vida após a morte, após o desencarne, né? Deslaço físico. E não raras vezes ela perguntava a Divaldo depois: meu filho, a irmã do lado de lá tem alguma mensagem para a irmã do lado de cá? Então, olha só, olha o interesse, olha a admiração, olha o empenho que ela tinha para com o nosso próximo. Ela buscava essa orientação de quem? Quando falava a irmã lá de lá, se referia certamente a quem? Joana de Ângeles. Certo? E assim ela fazia sempre, até quando ela, pela debilidade da saúde, foi perdendo as forças e deixou de ir. Por isso, que fez o nosso querido Divaldo, retribuiu, ou seja, passou ele a visitar a irmã Dulce lá, e ela já estava abrigada no seu alojamento ali, no seu hospitalzinho, certo? Passou ele aí lá, e ela, pelos problemas de saúde, seus meios respiratórios, ela vivia sentada numa cadeira de tal forma e com oxigênio do lado que alimentava ela. E aí o irmão Divaldo chegou e disse: seu irmão, digo assim, que tal a gente fazer uma campanha para que conseguir uma cama mais adequada para a senhora poder descansar essa vestimenta física, ou seja, o corpo físico melhor. Das palavras ele falou assim, e ela chegou, disse ele: não, meu filho,
Não, meu filho. Graças a Deus, graças a essa cadeira, eu já consegui 20 camas para os meus doentes. Olha só, 20 camas para os seus doentes. Ela sacrificava a própria saúde, o próprio corpo, a própria organização física, certo? As pessoas iam visitá-la, verificava a condição em que ela estava ali deitada, então fazia doações de camas. Ela pegava a cama e dispensava para os seus enfermos, para os seus amigos, para os seus irmãos de fato. Veja a nobreza dessa criatura. Aí nós pensamos e colocamos aqui para a reflexão. Quanto de nós, de fato, iria abrir mão de um certo conforto físico para servir ao nosso próximo necessitado? Né? Paremos para analisar isso, porque enquanto espírita que estamos, nós devemos avaliar o nosso comportamento. Certo? É fácil ainda para nós? Certamente que ainda não. Mas que nós devemos pensar nisso, refletir para chegarmos lá? Sim, e como devemos refletir para chegarmos lá? Mas aí, voltando um pouco ao nosso querido Mahatma Gandhi, Haroldo Dutra conta que uma certa feita, eles na Índia, e tinham vários soldados ingleses, né, tomando conta das ruas. E Mahatma Gandhi vinha caminhando devagarzinho, com aquele seu passo lento. Aí, um soldado tombou à sua frente e deu um murro no seu rosto. Ele caiu, se levantou devagar. Aí o soldado bateu de novo no rosto dele e tornou a cair. Levantou-se devagar, sem esboçar qualquer reação contra aquele irmão. Então o soldado disse: quem lhe ensinou a ser tão covarde? Mahatma Gandhi olhou para ele e disse: esse que está aí, pendurado no seu pescoço, na cruz. Ou seja, o soldado tinha um símbolo do cristianismo, ou seja, se dizia cristão, porque carregava uma cruz no peito, ficou parado, porque a reação dele era sempre aquela bruta, estúpida, enquanto Mahatma Gandhi dava uma lição para ele, nobre, ou seja, que mesmo sem ser, entre aspas, cristão, religiosamente falando, mas agia como um bom cristão, um homem de bem. Porque um homem de bem. Então, dava esse exemplo nobre para aquele homem, que era aquele soldado, porque ele ficou muito provavelmente sem palavras, certo? E uma das frases que marcou bastante a sua caminhada aqui, Mahatma Gandhi falando, foi que ele disse que as religiões, olha só, ao dizer a sabedoria desse ser, as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminho diferente desde que alcancemos o mesmo objetivo?
Nenhuma, certo? Nenhuma. Se o objetivo é chegar à luz, pode-se seguir por essa religião ou por aquela, contanto que eu cumpra, né? Ou seja, que eu siga os ensinamentos de Jesus, ou seja, que são os mandamentos de Deus, certo? E chegarei lá, agindo com amor ao próximo. Como Jesus falou brilhantemente, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e ao próximo, que é semelhante a aquele, amar o próximo como a si mesmo. Então, são atitudes que demandam de uma vontade firme de querer vencer as suas mazelas, de querer vencer a si mesmo, de fazer, como disse o Paulo de Tarso, combater o bom combate. E que é isso que nós precisamos para agir, para que nós possamos, de fato, nos libertarmos das mazelas e podermos viver mais felizes. Mahatma Gandhi também trouxe uma outra frase deixou uma outra frase marcante, que ele diz assim: a força não provém da capacidade física. Olha só, vocês vão lembrar muito bem. Ela provém da vontade indomável. A força provém da vontade indomável. O que é que isso lembra para nós, como espíritas? Lembra da pergunta e da resposta 909, né? Kardec pergunta: o homem poderia vencer sempre as más tendências pelos seus próprios esforços? E os amigos dizem o quê? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é o quê? Vontade. Ah, diz os amigos espirituais. Ah, como são poucos os que se esforçam para ter essa coragem. E realmente, nós vemos sobre essa atitude desses três seres de bem que falamos até aqui, até esse momento, como são poucos aqueles que agem assim, né, para chegar a um patamar desse, ok? É muito importante. Então, meus amigos, busquemos seguir esse espaço, busquemos seguir esses exemplos, façamos o esforço, porque isso só vai melhorar a nós mesmos, tá bom? Mas vamos. Um outro ser nobre que esteve aqui conosco, dos, é o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, esse irmão querido, de Leopoldo, certo? Que através deles temos inúmeras obras, ou seja, mais de 450 livros, certo? Que foram psicografados, né? E que já foram vendidos mais de 50 milhões de exemplares, com direitos autorais todos doados para as obras de caridade, né? Das instituições que promovem a caridade. Esse ser maravilhoso, que não faltam-nos palavras para falar de Francisco Cândido Xavier, e que demonstrava, através dos seus atos, do seu atendimento fraterno que Chico executava, só o Cristo, na minha pequena opinião, só o Cristo o superava, dentro do que eu tenho conhecimento, que é de uma amorosidade fantástica. Chico Xavier, ele não só fazia atendimento lá em Leopoldo, na sua região, mas também ele fazia visita
as penitenciárias, certo? Ia lá visitar aqueles irmãos necessitados e levava, certo? Algumas coisas para eles, como até mesmo cigarro, porque que eles pediam a Chico. E Chico, na sua humildade incomparável, né, ímpar, que era dele mesmo, do jeito dele, agia assim para com seus irmãos que estavam ali. Se nós formos perguntarmos a nós mesmos, né, fazendo uma enquete aqui, qual de nós já foi numa penitenciária sem ver alguém ligado? É possível que alguém tenha ido com o objetivo de estar ligado a alguém que esteja lá. Mas, na maioria das vezes, na maioria de nós, muito provavelmente, ainda não agimos com esse amor para com aqueles irmãos que cometeram seus erros. Mas quem fomos nós ontem para poder julgá-los? Entende? Então, o nosso Chico, ele dá esse exemplo. Desses exemplos é esse. Para que a gente também possa refletir sobre a nossa condição enquanto espíritas que estamos querendo chegar à perfeição. Estamos em busca da perfeição. Nós estamos passando por momentos difíceis, evidentemente, passando por uma pandemia que provavelmente, se já passamos por outras, não lembramos, mas se estamos passando por ela, é por uma necessidade também nossa de podermos exercitar essa comunhão no sentido de oferecer, passar a fraternidade, sermos caridosos para com o nosso próximo, certo? Não tem, não fugindo da nossa responsabilidade enquanto espírita cristão que somos. Então, nosso querido Chico Xavier, além dessas inúmeras obras que são realmente tesouros para nós de vivência, que vem do mundo espiritual para nós, mostrando exemplos, são exemplos de vida, de comportamentos que provocaram certos atendimentos do lado espiritual. Os erros, né, que cometemos aqui, como chegaremos lá? Então, que possamos avaliar as nossas atitudes através desses exemplos que são marcantes conosco, os domínios da mediunidade, vida eterna, caminho, verdade e vida, e tantas obras marcantes que faz com que a gente faça reflexão, não só dentro do contexto de nós mesmos, como também à luz do Evangelho de Jesus, como esse livro que nós citamos aí, pelo menos do Pão Nosso e outros, que tem tópicos e que há um desdobramento que são fabulosos, que clareiam mais e mais o nosso ser. Tá bom? Então, meus amigos, que temos aí alguns exemplos, alguns pouquíssimos exemplos que nós trouxemos do homem de bem, certo? Que nós podemos seguir um pouco, analisar, acompanhar e se esforçar acompanhar pelas obras que foram editadas e nos tornar melhores para retornarmos à pátria melhor do que entramos, certo? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma citação bastante importante quando ele diz assim: amai os vossos inimigos e fazei o bem a quem vos odeia, e orai pelo que vos persegue e vos caluniam. Pois se amardes
A citação é um recado de Mateus, né? Que Jesus trouxe. Publicado por Mateus, que diz: se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se saudarem os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 44, de 46 a 48. Essa citação que Jesus coloca chama de sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente sabe que não vamos alcançar essa perfeição absoluta, né? Mas é um espelho, digamos, um horizonte. Olha, se esforce para ser tão perfeito quanto aquele. É evidente que não vamos chegar a essa perfeição absoluta, mas vamos chegar próximo. Porque o próprio Mestre disse: vós sois de Deus, aquilo que faço, poder fazer e até muito mais. Então, meus queridos, essa dedicação só é demanda, só falta, o que nos atrapalha é a vontade, a força de vontade que nós não temos ainda suficiente. Muitos de nós não temos suficiente para vencer as nossas vicissitudes. E ele também diz o seguinte, uma frase bastante interessante, que diz assim: o Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando fé inabalável estabelecida àqueles que duvidam ou vacilam. Essa é uma função do Espiritismo. Por isso ele vem e comunga ainda com essa ideia, dizendo que o Espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem, naturalmente, a obter as qualidades morais que nem esses que nós citamos aqui, que caracteriza o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Um e outro são a mesma coisa. Olha só. Um e o outro são a mesma coisa. O Espírito Simeão, no capítulo 18, versículo 16, ele nos diz o seguinte, me permita aqui só para poder sermos fiéis. Ele fala, reconhece o cristão pelas suas obras. Né? E está lá no capítulo, tem muitos chamados e poucos escolhidos. Reconheces o cristão pelas suas obras. Não é pela denominação da religião que ele tem, que ele exerce, mas pelas suas obras, pelas suas atitudes, pela prestação de serviço que ele faz. Nós devemos servir, assim como o mestre veio aqui, não para ser servido, mas para servir. Devemos nos empenhar a servir, mas servir com gratidão, servir com amor, servir com benevolência, servir com satisfação, para sermos, de fato, merecedores de sermos chamados cristãos. Porque cristão é aquele que se empenha, que se dedica a amar o próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro espírito. Muita paz para todos, muita felicidade, uma boa noite. Que Deus abençoe, Deus conforte. Muito obrigado.